Olá! Hoje a gente vai fundo no relatório de agosto de 2025 do BTLG11 para entender o que está acontecendo com um dos maiores fundos de logística do Brasil. O que será que os números mais recentes nos contam sobre a saúde desse gigante? Vamos descobrir. E vamos começar, claro, com o que todo mundo olha primeiro, o dividendo. Em agosto, o fundo pagou 78 centavos por cota. É um valor que já se tornou, digamos, a marca registrada do BTLG11, mantendo uma constância que chama a atenção. Mas esse número é só a ponta do iceberg. A grande questão é o que realmente sustenta essa performance. Quais são as engrenagens que estão girando por baixo do capô do BTLG11? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o retorno para o cotista. Depois, a operação dos imóveis. Em seguida, a parte comercial e os contratos. Aí a gente olha para o balanço e para o endividamento. E, por fim, fechamos com a visão do gestor e um resumo geral. Bora lá? Começando então pelo que no fim do dia mais interessa para quem investe, dividendos e o valor da cota. Olhando o histórico, o que salta aos olhos é a consistência, né? Se a gente tirar aquele pico ali em janeiro, que provavelmente foi algum ganho não recorrente, o fundo se firmou nos 78 centavos. Essa estabilidade toda vem, claro, da previsibilidade dos aluguéis, o que traz uma segurança e tanto. E quando a gente traduz isso em percentual, olha que interessante, dá um dividend yield anualizado de 9,5%, com base na cota de fechamento de julho. É um retorno bem expressivo, sem dúvida, que mostra a força do fundo na geração de renda. Agora vamos para uma comparação que é super importante. De um lado, o preço que o pessoal está negociando na bolsa, o valor de mercado, R$ 99,00. Do outro, o valor patrimonial, que é basicamente quantos ativos do fundo valem por cota, R$ 103,71. E aí, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, o fundo está sendo negociado com um deságio. Essa relação P sobre VP de 0,95 mostra que o mercado está pagando menos pela cota do que ela teoricamente vale. E para muita gente isso acende aquela luzinha de, opa, talvez seja uma oportunidade. Mas beleza, de onde vem todo esse valor patrimonial? A resposta está lá na ponta, na operação dos imóveis. É a saúde do portfólio, dos galpões, que sustenta a receita inteira do fundo. E antes de mostrar o próximo número, um conceito rápido, vacância financeira. Não é sobre metro quadrado vazio, é sobre dinheiro. É, na prática, o quanto de receita o fundo está deixando na mesa por causa de espaços que não estão alugados. Simples assim. Quanto menor, melhor. E a do BTLG1? Olha, é baixíssima. Apenas 1,9%. Traduzindo, 98,1% de toda a receita que o fundo poderia gerar, ele está gerando. É um número que praticamente grita que o portfólio tem alta qualidade, está bem localizado e tem muita demanda. E falando em localização, ela é um fator crucial. A estratégia do fundo fica nítida aqui, ó. 90% da sua área locável está em São Paulo. Ou seja, o BTLG11 está posicionado no coração do mercado logístico mais aquecido do Brasil, bem no meio do principal centro de consumo do país. E essa qualidade toda se estende para os inquilinos. Dá uma olhada nessa lista. Açaí, DHL, Unilever, Amazon, só empresa de peso. Com isso, o fundo monta uma base de locatários que é, ao mesmo tempo, diversificada e de primeiríssima linha. Isso dilui o risco e ajuda a garantir a saúde da receita no longo prazo. Mas ter bons imóveis e bons inquilinos é só metade do caminho. Onde o jogo é ganho mesmo é na gestão ativa, no trabalho do dia a dia. Então, vamos ver o que a equipe do BTLG11 andou fazendo. E a equipe não tem parado não, hein? Em agosto rolou uma renovação super importante em Louveira, garantindo mais 3 anos de contrato. E se a gente olha um pouquinho para trás, a gestão zerou uma vacância de 15 mil metros quadrados em swap e ainda conseguiu um aumento de 31% no aluguel numa revisional em Jundiaí. Isso sim é gestão ativa na veia. E todo esse trabalho se reflete na segurança do fluxo de caixa, né? Dá uma olhada nisso. Praticamente metade da receita do fundo, 49%, vem de contratos que só vão vencer lá depois de 2029. Isso dá uma previsibilidade e uma estabilidade gigantescas para os próximos anos. Ok, o portfólio é excelente, a gestão é ativa, mas nada disso se sustenta sem um balanço financeiro sólido por trás, certo? Então, como é que está a saúde financeira do BTLG11? Vamos dar uma olhada na estrutura de capital dele.
Os números de julho, que são a base para o dividendo de agosto, contam uma história bem interessante. O resultado líquido do fundo foi de R$ 1,03 por cota, mas ele distribuiu aqueles 78 centavos que a gente já conhece. O que isso quer dizer? Simples. O fundo gerou muito mais do que pagou, e essa diferença vai direto para fortalecer as reservas para o futuro. E quando o assunto é dívida, a situação é, para dizer o mínimo, super confortável. O famoso Loan to Value, o LTV, está em apenas 2,8%. Ou seja, a dívida total é uma fração minúscula perto do valor de todos os ativos. É um sinal claríssimo de baixo risco financeiro. Para fechar a parte financeira, a liquidez. Pensa assim, nos próximos 6 meses o fundo tem contas a pagar de uns 24,5 milhões de reais. Só que, do outro lado, tem mais de 370 milhões entre o que já tem em caixa e o que vai receber. A folga é absurda. Isso dá um poder de fogo enorme para o fundo. Beleza, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. O que o próprio gestor está dizendo sobre o futuro do BTLG11? E qual é o resumão da ópera de toda essa nossa análise? Essa frase do relatório é chave. A gestão destaca que a reserva de lucros do fundo chegou a 86 centavos por cota. Essa reserva funciona como um colchão de segurança, sabe? Uma reserva que pode ser usada para manter a estabilidade dos dividendos lá na frente, se for preciso. Então, para a gente amarrar tudo, nos pontos positivos, dividendos estáveis, vacância praticamente zero, contratos de longuíssimo prazo, gestão ativa que mostra serviço e dívida muito baixa. E nos pontos de atenção, a cota negociada com deságio, que pode ser uma oportunidade, a forte concentração em São Paulo, que é parte da estratégia, e a aquisição do Sarec 11, que vale a pena acompanhar os próximos capítulos. No fim das contas, os dados apontam para um fundo com fundamentos muito sólidos, um portfólio de primeiríssima linha e uma gestão que entrega resultado. A base é forte, não há dúvida, mas a pergunta que fica no ar é: como o fundo vai usar toda essa força para navegar os próximos desafios que o mercado sempre traz? Bom, é isso que vamos continuar de olho.